Capítulo 16. O Duque de Hastings está de volta. Notícias da Sociedade, por Lady Vistledon. Simon não disse uma palavra enquanto seguiam devagar para casa. A égua de Daphne foi encontrada pastando num trecho de mato uns 20 metros dali, e embora Daphne tivesse insistido que estava em condições de cavalgar, Simon fora irredutível. Depois de amarrar as rédeas da égua em sua montaria, erguera Daphne para a sela e subira, sentando-se atrás dela, rumando de volta ao Parque Grosvenor. Precisava segurá-la. Começava a entender que precisava segurar-se a algo na vida, e talvez ela estivesse com a razão. Talvez a raiva não fosse a solução. Quem sabe, apenas quem sabe, ele poderia aprender a agarrar-se ao amor, em vez disso. Quando chegaram a Hastings House, um cavalariço correu para cuidar dos animais, e assim, Simon e Daphne subiram os degraus da frente e entraram no vestíbulo. E se depararam com os 3 irmãos Bridgerton mais velhos. Tudo o que Simon queria era subir correndo as escadas e fazer amor com sua esposa e, em vez disso, era recebido por aquele trio de briguentos. Estavam parados de maneira idêntica, pernas abertas, mãos nos quadris, queixos para frente. Se Simon não estivesse tão irritado, teria a presença de espírito de se sentir um pouco alarmado. Soubemos que estava de volta, disse Anthony. Estou, retrucou Simon. Agora, vão embora. Não tão depressa, disse Benedict, cruzando os braços. Simon virou-se para Daphne. Em qual deles posso atirar primeiro? Ela encarou os irmãos, carrancuda. Não tenho preferência. Temos algumas exigências antes de deixarmos você ficar com Daphne, disse Colin. O quê? Daphne indagou. Incrédula. Ela é minha esposa. Esbravejou Simon. Era nossa irmã, primeiro, contrapôs Anthony. E você a tornou infeliz. Isso não é assunto de vocês, exclamou Daphne. Você é assunto nosso, insistiu Benedict. Ela é assunto meu, avisou Simon. Portanto, agora, saiam de minha casa. Quando vocês 3 casarem, então podem vir me dar conselhos, Daphne disse, brava. Mas, enquanto isso, guardem seus impulsos intrometidos para si mesmos. Sinto muito, Daph, disse Anthony, mas não vamos ceder quanto a isso. Isso o quê? Ela quis saber. Vocês não têm nada a ver com o assunto. Colin adiantou-se. Não vamos sair até que tenhamos a certeza de que ele a ama. O sangue sumiu do rosto de Daphne. Simon nenhuma única vez havia dito que a amava. Demonstrava de 1000 maneiras diferentes, mas nunca dissera as palavras. Quando falasse, ela não queria que fosse pelas mãos de seus insuportáveis irmãos. Queria que fossem livres e sentidas, saídas do coração de Simon. Não faça isso, Colin, ela murmurou, odiando o tom patético e suplicante da própria voz. Você tem de me deixar lutar minhas próprias batalhas. Daph. Por favor, ela implorou. Simon interpôs-se entre eles. Se me der licença, disse a Colin e, por extensão, a Anthony e Benedict. Puxou Daphne para o fim do corredor, onde poderiam falar em particular. Teria preferido ir a outra sala, mas não tinha certeza se aqueles idiotas não o seguiriam. Sinto muito por meus irmãos, Daphne murmurou, de um só fôlego. São uns chatos idiotas, e não têm por que invadir sua casa. Depois desse espetáculo, não me surpreenderia se você nunca quisesse filhos. Simon silenciou-a com um dedo nos lábios. Primeiro de tudo, é nossa casa, não minha casa. E, quanto a seus irmãos, eles me irritam, sim, mas estão agindo assim por amor. Inclinou-se, ficando bem perto dela. E quem poderia culpá-los? Murmurou. O coração de Daphne parou. Simon aproximou-se mais ainda, até encostar o nariz no dela. Eu te amo, Daph murmurou. O coração de Daphne começou a bater de novo, descompassado. Ama. Ele fez que sim, esfregando o nariz no dela. Não pude evitar. Ela esboçou um sorriso hesitante. Isso não é lá muito romântico. É a verdade, ele disse, dando de ombros com ar desamparado. Você, melhor que ninguém, sabe que eu não queria nada disso. Não queria uma esposa, não queria uma família e, definitivamente, não queria me apaixonar. Roçou a boca de leve na dela, provocando arrepios pelos corpos de ambos. Mas descobri, seus lábios tocaram os de Daphne outra vez, para minha aflição, e de novo, que é impossível não amar você. Daphne derreteu-se nos braços dele.
Oh, Simon! Suspirou. Simon apossou-se de sua boca, tentando mostrar a ela com o beijo o que ainda estava aprendendo a expressar em palavras. Ele a amava. Ele a venerava. Atravessaria o fogo por ela. Ele ainda tinha a plateia dos 3 irmãos Bridgerton. Devagar, interrompeu o beijo e virou-se de lado. Anthony, Benedita e Colin continuavam parados no vestíbulo. Anthony estudava o teto, Benedita fingia inspecionar as unhas e Colin olhava descaradamente. Simon apertou o abraço em torno de Daphne, lançando um olhar furioso pelo corredor. Que diabos vocês 3 ainda estão fazendo em minha casa? Fora! Por favor. O tom de Daphne não sugeria exatamente educação. Está certo, retrucou Anthony, dando um tapa na nuca de Colin. Creio que nosso trabalho aqui acabou, rapazes. Ótimo, Simon disse, rispidamente. Vamos subir. Mas antes que pudessem chegar ao patamar, a porta da frente abriu-se, e uma série de gritos femininos se ouviu. Mamãe! Daphne exclamou, meio engasgada. Mas Violet só tinha olhos para os filhos. Eu sabia que os encontraria aqui, ela foi dizendo. De todos os teimosos, estúpidos. Ele a deixou infeliz. Protestou Benedite. Como irmãos, é nosso dever respeitar a inteligência de sua irmã e deixá-la resolver os próprios problemas, esbravejou Violet, e ela não me parece exatamente infeliz agora. É porque... E se você disser que é porque vocês entraram latindo nesta casa como uma matilha de cães mentalmente perturbados, vou deserdar todos os 3. Os 3 calaram-se. Agora, Violet continuou, rispidamente, creio que é hora de irmos embora, não? Quando os filhos não se moveram com a rapidez necessária, ela estendeu a mão e, por favor, mamãe. Colin gritou. Não há. Ela agarrou-o pela orelha. Orelha. Ele terminou, carrancudo. Daphne segurou Simon pelo braço. Ele ria tanto que ela teve medo de que caísse pelos degraus. Violeta arrebanhou os filhos pela porta com berro alto de andem, e depois se virou para Simon e Daphne, nas escadas. Prazer tê-lo em Londres, Hastings, disse, com um largo sorriso. Mais outra semana, e eu mesma teria arrastado você para cá. Então, saiu e fechou a porta. Simon virou-se para Daphne, ainda sacudido pelas risadas. Essa era sua mãe? Perguntou. A própria, disse Daphne. Então ficou séria. Sinto muito se meus irmãos forçaram. Simon a interrompeu. Seus irmãos nunca poderiam me forçar a dizer alguma coisa que eu não sinto. Pendeu a cabeça e pensou por um instante. Bem, não sem uma pistola. Daphne deu-lhe um soco no ombro. Simon agarrou-a de encontro ao corpo. Falei sério quando disse, murmurou, abraçando-a pela cintura. Eu te amo. Sei disso faz algum tempo agora, mas... Está tudo bem, Daphne murmurou, encostando a face ao peito do marido. Não precisa explicar. Preciso, sim, ele insistiu. Eu... Mas as palavras não vieram. Havia emoção demais dentro dele, sentimentos demais a sacudi-lo. Deixe-me mostrar a você, conseguiu balbuciar, rouco. Deixe-me mostrar o quanto eu a amo. Daphne respondeu erguendo o rosto para receber seu beijo. E quando seus lábios se encontraram, ela suspirou. Eu te amo também. A boca de Simon apossou-se da dela com uma ávida devoção, e suas mãos agarraram-se às suas costas como se ele tivesse medo de que Daphne pudesse desaparecer a qualquer momento. Vamos subir, ele murmurou. Venha comigo. Mas, antes que ela pudesse dar um passo, Simon ergueu-a nos braços e carregou-a pelas escadas. Ao chegar ao 2º andar, seu corpo estava duro como pedra e ansiando por alívio. Que quarto está usando? Ele perguntou. O seu, ela respondeu, parecendo surpresa de que ele tivesse perguntado. Ele resmungou num tom de aprovação e seguiu depressa para o seu. Não, para o quarto deles, fechando a porta com um empurrão do pé. Eu te amo, disse, ao caírem sobre a cama. Agora que ela pusera as palavras para fora uma vez, elas explodiam dentro dele, exigindo ser verbalizadas. Simon precisava dizer a Daphne, ter certeza de que ela sabia, assegurar-se de que ela compreendia o que significava para ele. E se tivesse de dizer milhares de vezes, não se importava. Eu te amo, repetiu, e seus dedos começaram a soltar os botões do vestido de Daphne, com gestos nervos. Eu sei, ela disse,
trêmula. Tomou-lhe a face entre as mãos e cravou os olhos nos dele. Eu te amo também. Então o puxou para baixo, pousando-lhe a boca sobre a sua, beijando com uma doce inocência que o deixou em chamas. Se alguma vez eu a magoar, ele disse, com ardor apaixonado, com a boca colada ao canto da dela, quero que você me mate. Jamais, ela respondeu, sorrindo. Ele deslizou a boca para o ponto sensível onde o maxilar de Daphne juntava-se ao lóbulo da orelha. Então, me beije, murmurou. Torça meu braço, destronque meu tornozelo. Não seja bobo, ela disse, acariciando-lhe o queixo. Você não vai me magoar. O amor por aquela mulher o preenchia. Fluía por seu peito, fazia seus dedos formigarem e roubava seu fôlego. Às vezes, ele murmurou, eu a amo tanto que me apavora. Se eu pudesse lhe dar o mundo, você sabe que eu daria, não é? Tudo que eu quero é você, ela disse. Não preciso do mundo, só de seu amor. E, talvez, emendou, com um sorriso maroto, que você tire suas botas. Simon sentiu seu rosto abrir-se num sorriso. Sua esposa sempre parecia saber exatamente o que ele precisava quando as emoções começavam a engasgá-lo, deixando-o perigosamente à beira das lágrimas. Ela o fazia sorrir, aliviando a tensão. Seu desejo é uma ordem, ele retrucou, e rolou de lado para arrancar as botas. Uma delas caiu no chão, a outra voou pelo quarto. Mais alguma coisa, Vossa Graça? Perguntou. Ela pendeu a cabeça com timidez. Sua camisa poderia sair também, eu acho. Ele concordou, e o traje aterrissou na mesinha de cabeceira. É tudo. Isso, ela murmurou, enfiando o dedo pela cintura de suas calças. Definitivamente, está no caminho. Concordo, ele respondeu, arrancando-as. Rastejou sobre Daphne, apoiando nas mãos e nos joelhos, aprisionando-a com o corpo. E agora? Ela prendeu a respiração. Bem, você está completamente nu. É verdade, ele concordou, com os olhos ardendo de desejo. E eu não. Isso também é verdade. Ele sorriu como um gato. E é uma pena. Daphne concordou, completamente sem palavras. Sente-se, ele disse, com doçura. Ela sentou-se segundos depois. O vestido saía-lhe pela cabeça. Ora, isto, ele disse, rouco, olhando com olhar ávido para seus seios, é uma melhora e tanto. Estavam agora ajoelhados de frente um para o outro na enorme cama de dossel. Daphne fitou o marido, e seu pulso acelerou-se diante da vista daquele peito largo, que subia e descia a cada respiração arfante. Com a mão trêmula, tocou-o, os dedos escorregando pela pele quente. Simon parou de respirar quando ela tocou-lhe o mamilo e, então, esticou a mão, cobriu a dela. Quero você. Os lábios de Daphne se curvaram num ligeiro sorriso. Eu sei. Não. Ele a puxou contra o peito. Quero estar em seu coração. Quero. Seu corpo inteiro começou a tremer quando os corpos se tocaram. Quero estar em sua alma. Oh, Simon. Ela suspirou, enterrando os dedos por seus cabelos escuros. Você já está. Simon venerou-a de todas as maneiras que conhecia. Correu as mãos pelas pernas de Daphne e beijou-lhe o verso dos joelhos. Apertou-lhe os quadris e fez-lhe cócegas no umbigo. Acariciou-lhe os seios, mordiscando os mamilos, e quando se posicionou para penetrá-la, tinha o corpo devorado por um desejo ávido que nunca sentirá. Então, fitou-a com uma adoração que encheu de lágrimas os olhos de Daphne. Eu te amo, ele murmurou. Em toda a minha vida, só amei você. Embora sem fazer nenhum som, os lábios de Daphne formaram as palavras. Eu te amo também. Ele investiu devagar e inexoravelmente. E quando estava todo dentro dela, soube que estava em casa. Olhou para Daphne. Tinha a cabeça jogada para trás, os lábios entreabertos conforme lutava para respirar. Roçou-lhe a face corada com os lábios. Você é a coisa mais linda que eu já vi, murmurou. Eu nunca. Não sei como. Ela arqueou as costas, em resposta. Simon, só me ame. Ela arquejou. Por favor, me ame. Simon começou a se mover, os quadris subindo e caindo no ritmo mais antigo que o tempo. Os dedos de Daphne fecharam-se em suas costas, as unhas se afundando em sua pele cada vez que ele se enterrava mais no corpo dela. Ela começou a gemer e choramingar, e seu corpo incendiou-se com os sons daquela paixão. Estava saindo de controle, com movimentos cada vez mais frenéticos e desvairados.
Não posso me aguentar por mais tempo. Simon queria esperar por ela. Precisava saber que a levará ao êxtase antes de permitir-se o próprio alívio. Mas, então, quando pensou que seu corpo fosse se estraçalhar com o esforço de refrear-se, Daphne sacudiu-se sob ele, os músculos internos se apertando em espasmos enquanto ela gritava seu nome. Simon sentiu a respiração entalar-se em sua garganta ao lhe observar a face. Sempre estava tão ocupado certificando-se de não espalhar sua semente dentro dela que nunca vira o momento em que Daphne chegava ao clímax. Tinha a cabeça jogada para trás, as linhas elegantes do pescoço retesadas e a boca aberta num grito silencioso. Ele ficou deslumbrado. Eu te amo, murmurou. Oh, Deus, como eu te amo. E enterrou-se até o fundo. Os olhos de Daphne se abriram de espanto quando ele voltou ao ritmo de antes. Simon? Ela perguntou, com um toque de urgência na voz. Tem certeza? Ambos sabiam o que ela queria dizer. Simon concordou com a cabeça. Não quero que faça isso por mim, ela insistiu. Tem de ser por você também. Um nó estranho formou-se na garganta de Simon. Nada parecido com sua gagueira, nada como seus balbucios. Era, ele percebeu, pura e simplesmente amor. Lágrimas marejaram seus olhos e ele concordou, absolutamente incapaz de falar. Afundou-se mais, explodindo dentro dela. Era bom. Oh, Deus, como era bom! Nada na vida fora tão bom antes. Seus braços finalmente cederam, e Simon desabou sobre Daphne, e o único ruído no quarto era o arfar de sua respiração arquejante. E, então, Daphne afastou-lhe os cabelos da testa e beijou-o na têmpora. Eu te amo, murmurou. Sempre o amarei. Simon enterrou a face em seu pescoço, inebriando-se com o cheiro dela. Ela o rodeou, o envolveu, e ele se sentiu completo. Muitas horas mais tarde, as pálpebras de Daphne se abriram devagar, e ela esticou os braços acima da cabeça, notando que as cortinas estavam todas fechadas. Simon devia ter feito isso, ela pensou, com um bocejo. A luz filtrava-se pelas frestas, banhando o quarto com um brilho suave. Daphne escorregou para fora da cama e foi até o quarto de vestir para pegar seu negligé. Que incomum de sua parte dormir no meio do dia. Mas, supus, aquele não era um dia comum. Amarrou o cordão de seda na cintura. Onde será que Simon tinha ido? Ela não se lembrava de senti-lo deixar o quarto. A porta para a sala de estar estava entreaberta, e a luz brilhante do sol iluminava o aposento. Em passos silenciosos, ela foi até a porta e olhou lá dentro. Simon estava de pé diante da janela, olhando para a cidade. Vestira um robe bordo, mas ainda tinha os pés descalços. Os olhos azuis exibiam um olhar pensativo, desfocado e ligeiramente vago. Daphne franziu a testa, preocupada. Atravessou o quarto, dizendo, boa tarde, quando estava a um passo de distância. Simon virou-se ao som de sua voz, e as feições cansadas suavizaram-se à vista dela. Boa tarde para você também, murmurou, puxando-a para dentro dos braços. E ela ficou ali, com as costas apertadas ao peito largo do marido, olhando para a Praça Grosvenor, enquanto Simon descansava o queixo no topo de sua cabeça. Custou alguns instantes até que ela reunisse coragem para perguntar. Algum arrependimento? Ela não podia vê-lo, mas sentiu o queixo de Simon esfregar-se em seu couro cabeludo quando ele sacudiu a cabeça. Nenhum arrependimento, disse, baixinho. Apenas reflexões. Algo na voz do marido não soava bem, e Daphne virou-se em seus braços até poder ver sua face. Simon, o que há de errado? Nada. Mas seus olhos não fitaram os dela. Daphne levou-o até um sofá e sentou-se, puxando pelo braço até que ele se acomodou ao lado dela. Se não estiver pronto para ser pai ainda, ela murmurou, está tudo bem. Não é isso. Não me importo de esperar. Eu não me importaria em ter um pouco de tempo só para nós dois. Simon não disse nada, mas seus olhos encheram-se de dor e então ele fechou-os conforme levava a mão à testa e a esfregava. Uma onda de pânico invadiu Daphne, e ela começou a falar depressa. Não é que eu queira um bebê agora mesmo, balbuciou. Eu só gostaria de ter um alguma hora, é tudo, e acho que você poderia gostar, se pensar nisso. Fiquei aborrecida porque detestava a ideia de você negar uma família a nós só por causa de seu pai. Não é? Simon pousou a mão firme em sua coxa. Daphne, pare, disse. Por favor.
Sua voz tinha uma emoção tão agoniada que a silenciou no mesmo instante. Daphne prendeu o lábio entre os dentes. Era a vez de Simon falar. Havia algo difícil e importante comprimindo seu coração, e se levasse o dia inteiro para ele encontrar palavras para explicar, ela esperaria. Esperaria uma eternidade por aquele homem. Não posso dizer que estou empolgado com a ideia de ter um filho, Simon disse, devagar. Daphne percebeu que ele respirava com dificuldade, e pousou a mão em seu braço, procurando confortá-lo. Ele virou-se, com olhos que suplicavam por compreensão. Passei muito tempo com a intenção de nunca ter um, entenda. Engoliu em seco. Eu nem sei como começar a pensar nisso. Daphne endereçou-lhe um sorriso de encorajamento. Vai aprender, murmurou. E eu aprenderei com você. Nana, não é isso, ele retrucou, sacudindo a cabeça. Soltou um bufo impaciente. Eu não quero viver minha vida apenas para contrariar meu pai. Virou-se, e Daphne quase desmoronou diante da emoção nua e crua que ardia no semblante do marido. Seu queixo tremia, e um músculo saltava desesperadamente em sua face. Havia uma tensão incrível em seu pescoço, como se cada grama de energia fosse empregada na tarefa de pronunciar aquelas palavras. Daphne gostaria de abraçar, de confortar o garotinho dentro de Simon. Queria acariciar sua testa e apertar sua mão. Queria fazer milhares de coisas, mas, em vez disso, ficou calada, encorajando com os olhos. Você tinha razão, ele continuou, as palavras atropelando-se em sua boca. O tempo todo, você tinha razão. Sobre meu pai. Cucu que eu estava deixando vencer. Oh, Simon. Mas e se? Seu rosto, o rosto forte e belo, sempre tão firme, sempre tão controlado, desmoronou. E se? Se tivermos um filho sair como eu? Por um momento, Daphne não conseguiu falar. Os olhos ardiam de lágrimas não derramadas, e a mão subiu até a boca, cobrindo os lábios que se abriram de espanto. Simon desviou os olhos dos dela, mas não antes que ela visse o absoluto tormento em seu olhar. Não antes que ouvisse sua respiração ficar presa na garganta, ou o suspiro trêmulo que exalou por fim, numa tentativa de recompor-se. Se tivermos um filho que gagueje, ela respondeu, com cuidado, então devemos amá-lo. E ajudá-lo. E engoliu convulsivamente, rezando para estar fazendo a coisa certa. E devemos buscar conselho em você, porque é óbvio que você aprendeu como superar isso. Simon virou-se para encará-la com rapidez surpreendente. Não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Um sorrisinho estranho passou pelo rosto de Daphne, sem que ela nem percebesse, como se seu corpo percebesse antes da mente o que ela teria de dizer. Mas ele não iria sofrer, murmurou, porque você será o pai dele. A expressão de Simon não se alterou, mas seus olhos brilharam com uma luz estranha, nova, quase de esperança. Você rejeitaria uma criança que gaguejasse? Daphne perguntou, baixinho. A negativa de Simon foi forte, rápida, e acompanhada por um palavrão. Daphne sorriu. Então, não tenho medo por nossos filhos. Simon continuou imóvel por um momento mais, e, depois, no impulso, tomou-a nos braços, enterrando o rosto na curva de seu pescoço. Eu te amo, balbuciou, engasgado. Eu te amo muito, muito, muito. E Daphne finalmente teve certeza de que tudo iria dar certo. Horas depois, Daphne e Simon ainda estavam sentados na sala de estar. Tinham passado a tarde de mãos dadas. Palavras não eram necessárias. Bastava que estivessem perto um do outro. O sol brilhava, os passarinhos cantavam, e os dois estavam juntos. Era tudo de que precisavam. Mas algo cutucava o fundo da mente de Daphne, e ela só descobriu quando seus olhos pousaram no tinteiro sobre a escrivaninha. As cartas do pai de Simon. Ela fechou os olhos e respirou fundo, reunindo a coragem que precisaria ter para entregá-las ao marido. O Duque de Midletorp dissera, quando lhe pedirá para ficar com o pacote, que ela saberia a hora certa de dá-las a Simon. Soltou-se dos braços do marido e rumou para o quarto da duquesa. Aonde vai? Simon indagou, sonolento. Havia cochilado com o sol cálido da tarde. Eu tenho de pegar uma coisa. Simon abriu os olhos e virou o corpo para olhar para ela. O que vai pegar? Perguntou, curioso. Daphne evitou responder, entrando depressa no quarto contigo. Só um instante, gritou.
Ela guardara as cartas amarradas com uma fita vermelha e dourada na gaveta debaixo da escrivaninha. Na verdade, esquecera-se delas desde que voltara a Londres, e continuavam intocadas em seu antigo quarto em Bridgerton House. Mas dera com elas numa visita para ver a mãe. Violeta havia sugerido que ela subisse para recolher umas poucas coisas, e enquanto Daphne pegava seus frascos de perfume e a fronha que havia bordado aos 10 anos de idade, as encontrara. Muitas vezes sentirá a tentação de abri-las, pelo menos para compreender melhor o marido. E, verdade fosse dita, se os envelopes não estivessem lacrados com cera, ela provavelmente teria deixado os escrúpulos de lado e lido. Pegou o pacote e voltou devagar para a sala de estar. Simon ainda estava no sofá, mas sentado e atento, observando-a com curiosidade. Isso é para você, disse, estendendo o pacote ao se postar do lado dele. O que é? Ele perguntou. Pelo tom de voz, Daphne tinha certeza de que ele já sabia. Cartas de seu pai, disse. Middletorpe entregou-as a mim. Lembra-se? Ele concordou. Também me lembro de que mandei queimá-las. Daphne esboçou um sorriso. Ele, aparentemente, discordou. Simon olhou para o pacote. E, aparentemente, você também, disse, em voz baixa e sem fitá-la. Daphne concordou e sentou-se perto dele. Quer lê-las? Simon pensou um pouco e finalmente murmurou, com toda honestidade. Não sei. Pode ajudá-lo a finalmente deixar seu pai para trás. Ou pode tornar tudo pior. Ela concordou. Ele olhou para as cartas, presas por uma fita, descansando nas mãos de Daphne. Esperava sentir animosidade. Esperava encher-se de raiva. Mas, em vez disso, tudo o que ele sentia era nada. Era uma sensação estranhíssima. Diante dele havia uma coleção de cartas, todas escritas pela mão de seu pai. E, no entanto, Simon não sentia nenhum impulso de jogá-las no fogo, ou picá-las em pedacinhos. E, ao mesmo tempo, nenhuma vontade de lê-las. Acho que vou esperar, disse, com um sorriso. Daphne piscou várias vezes, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Não quer ler? Perguntou. Ele meneou a cabeça. E não quer queimá-las? Simon deu de ombros. Não, na verdade. Ela olhou para as cartas e depois de novo para o marido. O que quer fazer com elas? Nada. Nada. Ele sorriu. Foi o que eu disse. Oh. Daphne fez um ar absolutamente encantador de confusão. Quer que eu as devolva à minha escrivaninha? Se quiser. E ficarão lá? Simon pegou o cordão de seda do negligé de Daphne e começou a puxá-la para perto. Mais. Ela balbuciou. Mais. Mais um mais. Ele brincou. E você vai começar a falar igual a mim. Daphne ficou boquiaberta. E Simon não se surpreendeu com a reação. Era a primeira vez em sua vida que ele conseguia fazer uma piada de suas dificuldades. As cartas podem esperar, disse, quando caíram do colo de Daphne para o chão. Finalmente consegui, graças a você, chutar meu pai para fora de minha vida. Sacudiu a cabeça, sorrindo. Ler isso agora seria convidá-lo a voltar. Mas não quer saber o que ele disse? Daphne insistiu. Talvez tenha se desculpado. Talvez até mesmo tenha se humilhado. Abaixou-se para pegar o pacote, mas Simon puxou-a contra o peito, de modo que ela não conseguiu alcançar. Simon! Ela gritou. Ele arqueou uma sobrancelha. Sim. O que está fazendo? Tentando seduzi-la. Estou tendo sucesso. Ela enrubesceu. É provável, murmurou. Só provável. Droga. Devo estar perdendo o jeito. Sua mão deslizou sob as nádegas de Daphne, o que provocou nela um gritinho. Acho que seu jeito é bem bom, ela disse, depressa. Só bom? Ele fingiu se encolher. Bom é uma palavra tão branda, não acha? Quase sem brilho. Bem, ela concordou, posso ter me expressado mal. Simon sentiu um sorriso brotando de seu coração. No instante em que se espalhou por seus lábios, ele estava de pé, puxando a esposa na direção da cama de dossel. Daphne, disse, tentando parecer prático, tenho uma proposta. Uma proposta? Ela perguntou, arqueando as sobrancelhas. Um pedido. Ele corrigiu. Tenho um pedido. Ela pendeu a cabeça de lado e sorriu. Que tipo de pedido?
Ele empurrou-a pela porta e para a cama. Na verdade, é um pedido em duas partes. Que curioso. A primeira envolve você, eu e... Pegou-a e jogou-a sobre a cama em meio a uma explosão de risos. Esta robusta cama antiga. Robusta. Ele resmungou ao engatinhar até o lado dela. É melhor que seja robusta. Daphne riu e soltou um grito ao escapar da tentativa de Simon de agarrá-la. Acho que é robusta. E qual a segunda parte do pedido? Isso, eu receio que envolva certo compromisso de tempo de sua parte. Ela estreitou os olhos, mas continuou sorrindo. Que tipo de compromisso de tempo? Com um gesto espantosamente rápido, ele prensou-a contra as cobertas. Cerca de 9 meses. Os lábios de Daphne abriram-se num sorriso de surpresa. Tem certeza? Leva 9 meses. Ele sorriu. Foi o que sempre me disseram. Mas o ar brincalhão abandonara os olhos de Daphne. Você sabe que não é o que eu quis dizer. Sei, ele respondeu, devolvendo o olhar sério com um também firme. E sim, tenho certeza. E estou apavorado até os ossos. E empolgado até a medula. E com uma centena de outras emoções que nunca me permiti sentir antes de você aparecer. Lágrimas arderam os olhos de Daphne. Essa é a coisa mais meiga que você já me disse algum dia. É a verdade, ele jurou. Antes de conhecê-la, eu era apenas meio vivo. E agora? Daphne murmurou. E agora? Simon repetiu. Agora de repente quer dizer felicidade, e alegria, e uma esposa que eu adoro. Mas sabe do que mais? Ela meneou a cabeça, emocionada demais para falar. Simon inclinou-se e beijou-a. Agora nem mesmo pode se comparar ao amanhã. E amanhã não pode competir com o dia seguinte. Por mais perfeito que eu sinta que seja este momento, amanhã será ainda melhor. Ah, Daph, ele murmurou, roçando os lábios nos dela. Vou amá-la cada dia mais. Prometo. Cada dia. Epílogo. Um menino para o Duque e a Duquesa de Hastings. Depois de 3 meninas, o casal mais apaixonado da sociedade finalmente conseguiu um herdeiro. Esta colunista só pode imaginar o grau de alívio da família Hastings. Afinal, é uma verdade universalmente reconhecida que um homem casado de posse de uma boa fortuna deve ansiar por um herdeiro. O nome do novo bebê ainda tem de ser divulgado, embora esta colunista sinta-se exclusivamente qualificada para especular. Afinal, com irmãs que atendem por Amélia, Belinda e Caroline, poderia o novo conde de Clivedon ser chamado de outro nome além de David. Notícias da sociedade, por Lady Vistledon. Simon jogou os braços para o alto, admirado, e o jornal de uma única folha voou pelo quarto. Como é que ela sabe disso? Perguntou. Não contamos a ninguém de nossa decisão de chamá-lo de David. Daphne tentou não sorrir ao observar o marido esbravejar e andar pelo quarto. É um palpite feliz, tenho certeza, disse, voltando a atenção para o recém-nascido em seus braços. Era muito cedo ainda para saber que os olhinhos do bebê continuariam azuis ou ficariam castanhos como das irmãs mais velhas, mas ele já se parecia muito com o pai. Daphne não imaginava que os olhos iriam estragar a semelhança, escurecendo. Ela deve ter um espião em nossa casa, ele disse, plantando as mãos nos quadris. Deve. Tenho certeza de que não há nenhum espião em nossa casa, Daphne retrucou, sem olhar para o marido. Estava atenta ao jeito que a mãozinha de David segurava seu dedo. Mas, Daphne finalmente ergueu a cabeça. Simon, está sendo ridículo. É apenas uma coluna de fofocas. Vistledon. Ele resmungou. Nunca ouvi falar em algum Vistledon. Gostaria de saber quem é essa maldita mulher. Você e o resto de Londres. Daphne murmurou, por entre os dentes. Alguém deveria tirá-la dos negócios de uma vez por todas. Se quiser tirá-la dos negócios, Daphne não resistiu em comentar, não deveria comprar o jornal. Eu. E nem tente me dizer que compra o Vistledon para mim. Você o lê, Simon resmungou. E você também. Daphne pousou um beijo no topo da cabeça de David. Bem antes que eu possa botar minhas mãos nele. Além disso, estou gostando de Lady Vistledon ultimamente. Simon fez um ar de suspeita. Por quê? Leu o que ela escreveu sobre nós? Chamou-nos de o casal mais apaixonado de Londres. Daphne sorriu com malícia. Gostei muito disso. Simon resmungou. É só porque Philippa Featherington. É Philippa Berbrook agora, Daphne o lembrou.
Bem, seja lá qual for o nome, ela é a maior bocuda de Londres, e desde que me ouviu chamando você de amor do meu coração no teatro, o mês passado, não posso mostrar a cara em meus clubes. É assim tão fora de moda amar a esposa, então? Brincou Daphne. Simon fez uma careta, parecendo um garoto desgostoso. Deixe para lá, disse Daphne. Não quero ouvir sua resposta. O sorriso de Simon foi uma mescla sedutora de timidez e malícia. Tome, disse ela, erguendo David. Quer segurá-lo? Claro. Simon tomou o bebê nos braços. Embalou-o por algum tempo e depois olhou para Daphne e sorriu. Acho que ele se parece comigo. Sei que parece. Simon beijou o nariz do menino e murmurou. Não se preocupe, meu homenzinho. Vou amá-lo sempre. Ensinarei as letras e os números e como sentar num cavalo. E vou protegê-lo de todas as pessoas medonhas deste mundo, principalmente dessa tal de Vistledon. E, num aposento pequeno e elegantemente mobiliado, não muito longe de Hastings House, uma jovem estava sentada à escrivaninha com uma pena na mão e um tinteiro à frente. Pegou uma folha de papel. Com um sorriso no rosto, encostou a pena no papel e escreveu: Notícias da Sociedade, por Lady Vistledon. Ah, gentil leitor, esta colunista está encantada em informar.